A reeleição é novamente uma questão em debate no Congresso. Agora tem várias propostas, cerca de 30 projetos, e na verdade propostas de emendas constitucionais que exigem quórum qualificado, tramitam na casa, tratando do tema. O deputado Eduardo Cunha é relator na Comissão de Constituição e Justiça desse tema tão complexo e tão questionado no país. E ele concorda com a tese de que se deve acabar com a reeleição e restaurar o mandato presidencial de 5 anos, de acordo com a tradição republicana. Para tratar do tema, convidamos o próprio deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e o deputado Reinaldo Nogueira, do PDT de São Paulo. Deputado Eduardo Cunha, como é que o senhor vê o tema em face dos seus companheiros de corporação? Quer dizer, a reeleição em si, que tem os defensores também da reeleição, mas se nota aqui um consenso de que ela deve acabar porque não foi uma boa experiência, né? Sem dúvida, cumprimentando você, cumprimentando o Reinaldo, é o seguinte, veja bem, o tema realmente está no momento de ser apreciado pelo Congresso Nacional. Como você mesmo falou, tem mais de 30 propostas que foram todas apensadas e me coube relatar na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente cuida apenas da admissibilidade das propostas de emenda à Constituição. O que quer dizer isso? Se as propostas estão violando as regras constitucionais ou não. E a partir daí, depois que passar na CCJ, você vai para a comissão especial que vai ser composta, aí haverá a discussão do mérito em cada proposta. O que eu fiz? Eu já apresentei meu parecer. Eu estou dando admissibilidade a praticamente todas as propostas. Eu estou retificando ou dando inadmissibilidade, como tem propostas ao longo de muitos anos, a propostas cujas as proposições temporalmente já foram encerradas. Gente que propõe os mandatos mudarem em 2002, em 2004, em 2006, que temporalmente já passou. Então, do ponto de vista político, eu acho que a minha posição é uma posição de tentar fazer com que o debate flua. Então, na medida que eu dou admissibilidade às diversas propostas, a comissão especial terá elementos para poder debater. O que existe dentro dessas propostas? Obviamente, todas propõem o fim da reeleição. Porém, algumas passam o mandato para 5 anos, outras mantêm o mandato de 4 anos. Algumas fazem um calendário de coincidência de mandatos com as eleições municipais, que se é 4 anos, vai tendo um escalonamento até chegar um período que tem uma questão controversa. Será debatido, sem dúvida nenhuma, dentro desse contexto. Outras, passando o mandato presidencial e de governadores para 5 anos, também passam os dos deputados para 5 anos, dos senadores para 10 anos. Outros fazem os mandatos dos senadores ficarem igual aos mandatos de deputados. Ou seja, você tem um conjunto de ideias que busca o seguinte: o fim da reeleição é um ponto que me parece consensual em todas as propostas. Não quer dizer que seja no Congresso. Eu acho até que a maioria do Congresso defende o fim da reeleição. Eu defendo. Eu mesmo tinha apresentado na legislatura passada uma PEC sobre esse ponto. O mandato 4 ou 5 anos será um debate. Se vai coincidir ou não vai coincidir com as eleições municipais, é um segundo debate. Se o mandato for mais de 4 anos vai coincidir com os deputados ou não, é um terceiro debate. Se os senadores vão ter a proporção aumentada ou vão ter reduzida para ter um mandato igual ao dos deputados, será um outro debate. E quando essa coincidência irá entrar em vigor, qual será esse momento do calendário? Então é um tema bastante delicado, é praticamente uma reforma política. E há até que questione a existência do Senado, né? Mas não seria o foco dentro dessa emenda constitucional de nós debatermos. Nós podemos discutir a duração do mandato sem afetar aqueles que já foram eleitos. Porque o meu cuidado foi tornar também inadmissível alguns pontos de algumas propostas que, por exemplo, querem extinguir o mandato dos senadores que estão eleitos com período superior à proposição. Isso não tem cabimento do ponto de vista constitucional. Então eu vou fazer o papel, do ponto de vista constitucional, de dar curso para que a gente faça o debate político. E aí, como tudo acontece nessa casa, aparentemente tudo é muito complicado, mas há um momento que há sempre um acordo sobre o mérito e acabará se votando. Eu acho que o Congresso votará a PEC da fim da reeleição no ano que vem. Eu não tenho muita dúvida com relação a isso. Acho que a reeleição, o fim dela, será um fim próximo. A reeleição foi um casuísmo feito no governo Fernando Henrique Cardoso, e que para ter a reeleição do seu mandato,
que foi custosa para o país naquele momento. Houve várias denúncias de compra de votos naquele momento, que eu não quero entrar nesse mérito, mas houveram. E a reeleição é ruim, principalmente na base, porque o uso da máquina nas eleições de prefeitos é uma coisa muito acentuada em vários municípios e até mesmo dos governos estaduais. E quando a gente falar em fim de reeleição, nós temos que falar o fim de reeleição a partir dos próximos eleitos. Senão também incorreríamos em uma inconstitucionalidade. Você não pode acabar com o direito daqueles que se elegeram em primeiro mandato em 2006 e não ter o direito de disputar a reeleição em 2010. Então a gente precisa realmente colocar isso no trilho. Agora, o deputado Eduardo Cunha se referiu a uma questão de fundamental importância, que é a eleição municipal do ano que vem. Numa votação de uma emenda dessa, deputado Reinaldo Nogueira, o senhor acha que os interesses em torno da reeleição de prefeitos poderão ser aflorados? Olha, na votação dessa emenda na Câmara, por exemplo? Em primeiro lugar, quero agradecer estar junto aqui com o Eduardo, com o Tarcísio, e é lógico que cada um tem uma interpretação, né? Tem aqueles que defendem, tem aqueles que são contra. Quando fala da reeleição, que o candidato e o prefeito acaba usando a máquina, ele acaba usando a máquina ou para ele ou para quem ele vai apoiar, porque às vezes é interesse do grupo político dar sequência, né, naqueles trabalhos que já estão sendo implantados na sua gestão. Eu posso falar com experiência própria, que eu fui prefeito 2 vezes, fui reeleito, inclusive eu tive 20% a mais de Indaiatuba, São Paulo, ali vizinho de Viracopos, Campinas. Na minha reeleição eu tive 20% a mais na minha votação e disputando com os 2 ex-prefeitos. Então eu acredito que aí é uma avaliação popular. É lógico que qualquer prefeito no cargo falar que não vai levar vantagem, isso aí é uma mentira. Que lógico que você acaba resolvendo situações no decorrer da campanha que venha trazer aí frutos políticos, né? Porque no Brasil a reeleição, além de ser uma violência, porque o texto constitucional, desde a proclamação da República, impedir a reeleição, além disso, quebrou outra tradição republicana, que é a desincompatibilização. Outra coisa. Sempre existiu a desincompatibilização para quem ocupa cargo executivo, nesse caso não. Então, você é candidato e permanece à frente do governo, que é muito uma vantagem comparativa extraordinária, né? Como nós temos aí alguns exemplos, né, é vantagem, mas se ele descompatibilizar e o vice for do mesmo grupo, né, com certeza não vai mudar em nada. Ele vai estar nas ruas fazendo a campanha e a máquina administrativa vai trabalhando do mesmo jeito. Se ele estiver apoiando um terceiro candidato, também vai estar acontecendo. Eu acho que o fator da máquina pesa bastante numa reeleição. Mas nós temos aí muitos casos de inúmeros municípios que o prefeito foi para a reeleição e não ganhou. Com máquina, com recurso, com tudo, não, porque não fez uma boa gestão. Agora, 4 anos para prefeito é pouco. 1 ano vai para ajustar a equipe de governo, que você vai estar governando. Outra coisa que eu sou contra é a eleição do legislativo, estadual, federal, no meio do mandato do prefeito. Porque queira ou não queira, acaba atrapalhando a administração, você acaba focando, tem lá o seu partido, tem lá toda essa prefeito é a maioria da Câmara, né? Não, estou falando até da eleição de deputados, presidente, governador, no meio de uma gestão, atrapalha a administração. Falar que não atrapalha é mentira, porque todos nós políticos temos envolvimento político a nível estadual, a nível federal. É perturbadora, né? Então, perturba, você tem os grupos, tem o candidato até da sua cidade, tem aqueles candidatos que você vai ter que acabar apoiando. Então é uma outra coisa também que tinha que coincidir. Uma que traz uma economia muito grande para o município, para o país, né? Fazer uma eleição só. A gente sabe quanto, eu não tenho aqui o número, mas o quanto custa hoje uma eleição, né? Ter que fazer aí a eleição. Então, se coincidisse, já era uma economia grande para o país. Pode até não ter a reeleição, mas como o deputado Eduardo estava comentando que tem várias emendas pedindo para 5 anos, 6 anos, né? Eu acho que 6 anos seria um bom tamanho e daria para fazer uma ótima gestão sem a reeleição. 6 anos?
de mandato? Eu acho que seria porque, e coincidir no mandato, porque dá para você criar seus programas, dá para você fazer uma boa gestão, dá para você fazer um planejamento, dá para você cumprir aquilo, atingir as suas metas dentro de um planejamento. Agora, do jeito que é, hoje ainda tem a reeleição, mas atrapalha muito a eleição no meio do mandato, e queira ou não, na eleição, da reeleição, eu sei que eu passei por isso, a máquina administrativa, ela desacelera um pouco em favor dos projetos por causa da questão da eleição. Então isso é uma realidade que acontece, mas quem avalia isso é a população, como eu disse há pouco. Tem muitos que não foram reeleitos prefeitos no cargo, usando toda a estrutura e acabou perdendo aí a reeleição. Então tem duas maneiras de enxergar. Eu até gostaria que não tivesse reeleição, mas que o mandato fosse um pouco mais de tempo, né, de 5 a 6 anos, e que também não tivesse essa eleição estadual, federal, no meio do mandato do municipal. Agora, como o senhor disse, essa emenda acabou suscitando outros temas controvertidos na casa e importantes também. O problema da duração do mandato dos senadores, o problema da duração do mandato dos deputados, a coincidência de eleições ou não, que a coincidência também é um tema muito controvertido aqui. Tem os que defendem e os que estão contra. Mas eu acho que a grande maioria irá defender a coincidência pelas razões que o Reinaldo estava falando, que realmente é um ponto que eleição de 2 em 2 anos você acaba envolvendo o município, você não cria o mesmo grupo, nós também parlamentares acabamos envolvendo nas duas eleições. E o custo fica cada vez maior. A gente está envolvido na nossa eleição e depois nós temos que estar ajudando os prefeitos, os vereadores que nos ajudaram. Então acaba sendo um processo muito confuso. Agora você tocou num ponto, o Reinaldo tocou no outro, são muito importantes, a desincompatibilização. O que aconteceu quando fizeram a emenda de reeleição de presidente? Um governador, por exemplo, querendo ser candidato a presidente da República, tem descompatibilizado o cargo, e o presidente não sabe descompatibilizar. Então, se você tem que ter um parâmetro para todo mundo. Se é descompatibilização, ela seria para todos na reeleição. Se não é descompatibilização, também seria para todos. E o que acontece? É claro, o Renato tem razão num ponto. Você tem o seu vice, o seu grupo, um candidato que você apoia, mas não é nunca a mesma coisa, até porque a exposição pessoal, no exercício da função pública, nos atos rotineiros, mesmo você não podendo inaugurar obra, mesmo você não podendo fazer publicamente alguns certos gestos ou gestões que são proibidas pela legislação eleitoral, a exposição do cargo acaba lhe fazendo ter uma vantagem sobre qualquer concorrente. O presidente Lula, candidato à reeleição, ao mesmo tempo que ele fazia campanha eleitoral, ele viajava, ele fazia, ele acontecia, e a cobertura que tem que se ter do noticiário corriqueiro, com a mesma forma que o Fernando Henrique, ele acaba dando uma exposição de mídia maior para aquele que está no cargo do que aquele que vai disputar contra ele. Então esse ponto é um ponto que seria corrigido com o fim da reeleição. E nós nunca tivemos essa tradição, embora alguns países do mundo tenham com uma postura mais desenvolvida, com mais regras que são respeitadas, porque no Brasil a gente sabe que as coisas não são ainda, infelizmente, como nós gostaríamos que fosse, e acho que a reeleição é para um estágio mais avançado. Os Estados Unidos, por exemplo, o mandato de senador é de 4 anos. A deputado é 2 anos. A discussão sobre o mandato de senador que você está se referindo, que vai ter, muita gente fala o seguinte: qual é a vantagem de se disputar um mandato de senador se ele não for maior? Porque já muitos que vão para o Senado querem no meio do caminho fazer um trampolim. Eu acho que você tem uma discussão paralela a isso, que é o senador suplente, que na minha avaliação deveria acabar. Eu acho um absurdo. Ser eleito. Ou no mínimo que se voltasse como um período que a gente teve aqui antes da Constituinte, que foi 86, que você tinha, por exemplo, a sublegenda. O meu partido lança 3 candidatos para uma vaga senador, o primeiro suplente vai ser o segundo mais votado, o segundo suplente vai ser o terceiro mais votado. Então, alguma coisa tem que se ter, mas nós não podemos ter senador sem voto. Agora, o senhor que é do ramo sabe que o suplente de senador se transformou numa mercadoria. Quer dizer, habitualmente o suplente é sempre alguém que tem recursos para gastar. Isso aconteceu, não podemos generalizar que todos foram assim. Mas há casos que é isso, há casos que foi arranjos políticos para poder obter coligações que favorecessem tempo de televisão.
de modo, o partido tal entrou na coligação, que é uma suplência de senador. Quer dizer, você criou condições para dirigentes cartoriais partidários poderem definir quem pode ser o sucessor de um senador eleito por uma eleição igual ou mais difícil que uma eleição de governador. Então nós temos que efetivamente mudar esse conceito. Porque na prática, essa emenda, o Tarcísio, ela vai permitir uma discussão sobre uma reforma política. Até porque vão ser abertas prazos de emenda na comissão especial, poderão vir emendas sobre vários temas correlatos a esse, e efetivamente pode se transformar num ponto de uma reforma política. Muito se fala, e eu defendo, uma constituinte, uma reforma constitucional no próximo mandato, para pontos de reforma política e de reforma tributária. Quer dizer, uma constituinte? Eu não diria que se fosse exclusivo ou não, isso é uma discussão mais profunda, mas que a gente pudesse ter um poder no mínimo um poder de revisão constitucional na próxima legislatura para reforma política e reforma tributária. A gente limitar, senão isso aqui virará novamente uma casa de lobby. Porque também se inclui o Pacto Federativo. Vai ser uma guerra que ninguém aguentará. Então, a gente vai acabar chegando nessa discussão. Ou essa emenda de reeleição, ela vai virar uma precursora da reforma política, e a gente vai conseguir construir um texto que atenda a vários problemas, ou ela vai acabar sendo a forma de se aprovar uma mini-reforma ou uma revisão constitucional para a reforma política. É muito bem colocado. O que nós vemos hoje também... Agora, o senhor, por exemplo, o que acha? O senhor foi prefeito, candidato a prefeito. O deputado Eduardo Cunha tocou numa questão delicada, que é a falta de equanimidade da desincompatibilização, no caso da desincompatibilização. O candidato a presidente da República, no cargo, não se desincompatibiliza. O candidato a governador, que quiser ser candidato a presidente, tem que se desincompatibilizar. E não só a presidente, ao Senado também. Quer dizer, então não há uma regra igualitária para todos, como é o princípio republicano, não é? O senhor não acha isso? Eu concordo com o Eduardo. É lógico que aquele que está no mandato tem aí o privilégio da mídia estar fazendo a cobertura. Como ele citou, das viagens do Lula, ele vai viajar, mas ele acaba dando uma entrevista, acaba falando de alguma coisa do governo. Então isso aí dá um certo privilégio aí para quem está no mandato. Eu também sou favorável que, se é para descompatibilizar, que seja para todos, desde o presidente ao prefeito, né, que possa descompatibilizar. O que nós vemos também, na prática, né, que muitos vice, vamos falar mais da eleição municipal, que é a próxima, estava já no primeiro ano de governo brigando com o prefeito. Então, você vê, no caso de descompatibilização, o prefeito vai para a reeleição, nesse caso. Ele tem que descompatibilizar, já entra o vice que está brigado, já muda tudo também. Né, já muda até os elementos que compõem lá o governo. Então, tem uma série de complicações. Agora, o que eu estou aqui no primeiro mandato, Eduardo já é mais experiente aí, né? Mas o que a gente tem que, a casa, que o Congresso tem que fazer, quando a gente fala em reforma política, a gente já tentou fazer uma aí, já não deu certo, fica atropelando. Eu acho que tem que pegar com mais seriedade, não que a gente não trata isso como um assunto sério, mas para tentar já colocar em pauta e discutir e resolver. Porque senão o Supremo fica interferindo nas questões eleitorais. A todo momento a gente vê aí essa interferência, porque nós não temos aí uma regra, né, uma lei que aí os tribunais acabam preenchendo o vácuo. Então, isso é o que tem acontecido. É o que tem acontecido e é uma vergonha para nós, todos os legisladores. E complementando o que o Reinaldo está falando, o que acontece? Qual é a grande dificuldade que a gente tem em qualquer proposta de reforma política? E por que ela fracassa quando a gente discute aqui? Porque a gente vai, todo parlamentar que está aqui pensa como é a sua próxima eleição. E tem receio que você, mudando o status pelo qual ele veio aqui, ele possa afetar a sua possibilidade de reeleição. Se você fizer uma reforma que transcenda a sua validade para a partir da sua reeleição, por exemplo, se a gente fizesse agora para valer a partir de 2014, eu acho que a gente fala isso. A gente conseguiria votar. Então, há sempre uma tentativa de você trazer para agora uma coisa que eu me elegi desse jeito, por que eu vou mudar? Agora, veja bem, qual é a carreira? Foi aprovado para fazer, depois de X anos, né? Passar a valer. Quando passou a valer, veio o tribunal, entrou e interferiu. E não é inconstitucional. Não é. Não é ministro Supremo para saber algumas coisas.
É ter bom senso e equilíbrio, não é inconstitucional a cláusula de barreira. O Supremo tem um histórico de interferências dentro do processo eleitoral que não é só de agora, não. A regra da verticalização, que de repente resolveram interpretá-la para a eleição de 2002, depois de várias eleições sem querer interpretá-la. E depois, quando o Congresso fez uma PEC, aprovou, disseram que não valia para aquela eleição, mas está valendo a partir de agora. Depois, os vereadores fizeram, inclusive, um cronograma de número de vereadores por 1.000 habitantes. Onde que isso aí poderia ser palco de uma decisão do Supremo se sequer estava demandado isso? Agora nós estamos correndo risco, não a decisão da interpretação ou não da fidelidade partidária, que isso, eu acho que o Congresso quer a fidelidade partidária. O que se discute é a forma de interpretação que está sendo dada. Inclusive, uma resolução do tribunal vai estabelecer o rito de cassação de um deputado. Mas peraí, mas não pode haver fidelidade absoluta. E os problemas de consciência que uma relação de um deputado com o partido são suscitadas. Isso eu concordo com São você. suscitadas. Que o Supremo mudou. O partido resolve defender o aborto. E o senhor é contra o aborto, o senhor é obrigado a seguir o partido, o senhor não tem o direito de romper? Eu nesse caso, até perdendo o mandato. Tamanha é a gravidade de um tema dessa natureza e não está estatutariamente no meu partido a defesa do aborto. Porque se tivesse, não me filiaria. Mas o problema não é a minha interpretação. O Supremo tinha uma jurisprudência sobre aquilo que era fidelidade partidária. Que toda vez, por exemplo, seu partido, o PDT, que um deputado saiu do PDT, eu vejo o governador Brizola, já falecido, entrava com uma ação para reaver o mandato e sempre perdia. Em cima das ações do ex-governador Brizola, você teve várias jurisprudências firmadas no Supremo de que o mandato era do deputado. Se o Supremo resolveu mudar o entendimento, eu acho que o processo evolutivo, ele vale para todos, inclusive para o direito. Então, tudo bem, não se discute isso. Agora, querer retroagir a interpretação a uma data pré-estabelecida numa consulta do Tribunal Superior Eleitoral e depois determinar o tribunal que, por resolução, regularmente como vai caçar o mandato de um deputado eleito pelo povo, aí já é exacerbar. Então, são coisas que nós precisamos aqui não deixarmos que isso aconteça, como falou o Reinaldo. A gente chegou... O Congresso não pode ficar passivo diante disso. Nós temos que reagir. Isso representa um conflito de poderes, né? O ministro Eros Grau, no julgamento da fidelidade, quando o Supremo decidiu por uma grande... Aliás, praticamente por unanimidade, quase por unanimidade. Por uma pequena margem contra. O ministro Eros Grau acentuou, sublinhou, que na Constituição não havia nenhum dispositivo que autorizasse aquela decisão. Ministro do Supremo Tribunal Federal. E eles estão lá não para criar uma jurisprudência nesse caso, eles estão lá para seguir a lei. Tem a Constituição, já fala da possibilidade de perda do mandato. Então eu acredito que essas decisões que ele está tomando agora nem pode criar uma jurisprudência porque não está seguindo lei nenhuma e tem uma defesa dentro da Constituição que não perderia o mandato. Agora outra coisa, a cláusula de barreira não é inconstitucional. E a cláusula de barreira é seguida em alguns dos países mais modernos da Europa, democracias mais estáveis. É o mínimo de votos que um partido deve ter para existir, ou então você vai pulverizar a vida partidária, até mesmo vai ter partido sem representatividade, como se vê a TV Globo, de repente, no horário nobre, encerra o Jornal Nacional, entra um partido que não tem nenhuma representatividade com um horário nobre para milhões de pessoas. Alguns vezes comercializados para interesses que nós não sabíamos quais são, e com agravantes. Nesse caso também, o tribunal regulamentou a distribuição de propaganda para os partidos. O tribunal, o Supremo Tribunal, numa decisão, fazer partilha de tempo de programa na televisão. Isso, tanto o Eduardo, acho que no Rio foi assim também. Eu acho que em São Paulo, pelo menos o PDT, nós centramos força para fazer o número para dar lá o coeficiente da cláusula de barreira. Então, a gente até buscou pessoas que estariam garantidas com o seu mandato a deputados estaduais, por exemplo, colocando para federal para puxar aí, o número suficiente de votos para estar dentro da cláusula de barreira. Então, eu vou falar do PDT São Paulo, mas acredito que outros partidos também fizeram esse sacrifício, esse empenho, para fazer cumprir a lei, que era a cláusula de barreira. Depois que a gente cumpre,
e elimina, como o Eduardo falou, tem muitos partidos pequenos que usam do partido, usam o seu pequeno tempo de televisão para negociar espaço, espaço do governo, espaço numa candidatura, enfim, acaba sendo um ponto de negociação, porque eu acredito que o Brasil é o único país que tem um número absurdo de partidos e a gente sabe que eles não têm representatividade. Às vezes é uma pessoa num partido que coliga com um partido grande e ele acaba usando o quociente eleitoral do partido grande e acaba se elegendo e daí ele acaba uma democratização até que se aceitava, né? No geral, tudo bem. Você tinha que liberar mesmo. Não, você tinha que liberar, mas você tinha que liberar em condições que as pessoas pudessem expressar nas suas opiniões, nas suas correntes através de partidos políticos, mas depois tem que ter voto. Tem que ter disciplina. Senão você vira o quê? Vira estrutura cartorial para interesses que nós não sabemos quais são. Exatamente. Então nós precisamos acabar com a estrutura cartorial. É claro que tem partidos que têm história, né, como PCdoB, PV, que não atingiram, que tem uma bandeira, uma ideologia, mas existe a bandeira ou ideologia sem voto que possa subsistir. O que faz o mecanismo de uma eleição, o mecanismo da representatividade, é você representar alguém. Quando não tem um número de votos suficiente para representar alguém, então essa minha bandeira, essa minha ideologia já não é suficiente para subsistir. O sistema é representativo. É representativo. Muito obrigado pela presença dos deputados Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e Reinaldo Nogueira, do PDT de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.